Comissão Executiva, muito bom dia. Este é um programa com a colaboração da Ordem dos Economistas. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia retomam hoje, em Bruxelas, as negociações sobre o orçamento comunitário para 2014-2020. Tem uma nova proposta nas mãos, mas a maioria dos líderes mostra-se descrente. A chanceler alemã Angela Merkel já disse que duvida ser possível fechar um acordo nesta cimeira. Pela França, François Hollande também baixou as expectativas e referiu não acreditar num compromisso. Fontes diplomáticas afirmam que permanece o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Na nova proposta, Rompuy mantém o corte de 80 mil milhões, mas redistribui os cortes, o que atenua a redução na coesão e agricultura que Portugal considera prioritárias. Assim, são mais 11 mil milhões para as políticas de coesão e 7,7 mil milhões para a agricultura. Ficam penalizadas outras áreas, como a competitividade, crescimento e emprego, às quais podem ser retiradas 13 mil milhões. Os trabalhos recomeçam hoje, ao meio-dia, 11 horas de Lisboa. E contamos com a presença habitual nesta Comissão Executiva de Taoufik Requib, Jorge Farinha, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Malaquias Pereira. Aos três, muito obrigada, aos quatro, muito obrigada pela presença aqui nesta Comissão Executiva. Taoufik Requib, começo por si. Como é que vê estes impasses no Conselho Europeu? Para mim não são surpresa. Eu acho que estamos perante mais um momento da verdade, considerando o futuro frágil, para não dizer precário, do espaço comunitário. Portanto, como foi referido há pouco, estamos na presença de dois grupos, eventualmente três. Um grupo dos contribuintes líquidos, liderados pelo Reino Unido, com seus aliados, a Holanda, Suécia, Finlândia. Depois temos os países do Sul e do Leste que estão ainda interessados em receber mais fundos comunitários e que encontraram a simpática apelação dos amigos da Convergência. E depois temos na charneira a Alemanha e a França, que no fundo, por um lado, estão interessados em reduzir a sua contribuição, mas por outro lado não estão dispostos a abdicar de um conjunto de vantagens que têm vindo a ter a nível dos apoios comunitários. Parece-me que vai ser muito difícil chegar a um acordo. Eu concordo com a sua afirmação inicial, que aliás é um pouco a opinião dos grandes líderes da União. Muito provavelmente haverá uma nova reunião no início de 2013. Será que esta mesma reunião de 2013 vai levar a algum resultado? Eu pessoalmente não tenho bem na certeza. Hoje a posição do Reino Unido está mais vincada. Aliás, o próprio primeiro-ministro britânico já está a agitar o espantalho do referendo de 2015, no sentido de saber se os ingleses querem permanecer ou não dentro da própria União Europeia. Sondagens recentes demonstraram que 48% dos ingleses não estão interessados em continuar a fazer parte da União Europeia, sendo os favoráveis não chegam aos 20%, e depois temos 17 ou 18% de indecisos e o resto não está interessado em ir votar. Portanto, eu acho que a situação, além da crise da zona euro, está a ficar complicada. Hoje, enquanto que na zona euro, digamos, os que estavam fora do euro tinham uma posição que não era total, não era plena. Hoje, na discussão do orçamento, evidentemente estão com uma posição muito radicalizada. Agora, vamos ver se vamos chegar a algum lado. Joaquim Miranda Sarmento, como é que vê este impasse? Era expectável? É sintomático de alguma desunião na própria União? Bom dia, Catarina. Eu julgo que este impasse resulta de dois aspectos. Um poderá ser relativamente conjuntural, o outro parece-me estrutural. O conjuntural é que os países neste momento enfrentam um conjunto de pressões fiscais e de restrições orçamentais que evidentemente faz com que a disponibilidade para contribuir para o orçamento comunitário seja menor. Mas depois há um aspecto estrutural e este impasse é resultado de um modelo de funcionamento da União Europeia que claramente não é capaz de ter processos de tomada de decisão eficazes e céleres. Ou seja, nós temos um modelo de funcionamento por unanimidade
E isso tem demonstrado, e esta crise financeira e económica demonstrou em toda a sua plenitude, que este mecanismo não funciona. Quer dizer, este mecanismo leva demasiado tempo a produzir decisões e esse demasiado tempo é contraproducente face à necessidade das mesmas decisões. E, adicionalmente a isso, aquilo que assistimos é que o orçamento comunitário é bastante reduzido. As pessoas podem olhar para estes montantes, mas isto representa cerca de 1% do PIB da União Europeia. O que significa que a Comissão e a União não têm mecanismos, e não os têm porque eles não estão previstos, mas também não os têm porque não têm verbas para isso, não têm mecanismos de correção dos desequilíbrios macroeconómicos e dos desequilíbrios regionais. E esse é um aspecto fundamental em qualquer união de Estados. E, portanto, aquilo que me parece é que o orçamento da União deveria ser muito superior àquilo que é. Esse aumento deveria ser feito não só na sua totalidade, como aquilo que a União precisa é de mais dinheiro, por um lado, para as políticas regionais, que o vai ter, mas que me parece ainda insuficiente, e, por outro lado, mais dinheiro para investigação e desenvolvimento e competitividade. Esse mais dinheiro? Significa maiores transferências, sobretudo por parte dos países mais ricos, e, evidentemente, um maior nível de federalismo. Quer dizer, não me parece possível continuar a manter a Europa no atual estado de situação. Quer dizer, a Europa, neste momento, está num impasse em que ou avança para um maior nível de federalismo e encontra um modelo equilibrado entre aquilo que são os interesses dos 27 e um processo de tomada de decisão rápido, ou então este não atuar e este não decidir agrava cada vez mais os problemas que a Europa tem. Joaquim, mas vemos nesta altura países como a Alemanha e nomeadamente o Reino Unido a quererem, pelo contrário, retirar o seu contributo, querem diminuí-lo. Mas esse é que é o erro, quer dizer, nenhuma união pode funcionar se o seu poder central não tiver meios para a correção destes desequilíbrios e que se acentuaram consideravelmente nos últimos anos. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos um orçamento menor e um orçamento que continua a apostar basicamente em duas áreas. Política agrícola comum, portanto, subsidiar os agricultores para manter artificialmente os preços dos bens alimentares relativamente baixos e, por outro, continuar com grandes projetos públicos cujo retorno para a economia é, no mínimo, bastante duvidoso. E, portanto, lembro que a proposta vai no sentido errado, quer na redução do orçamento, quer nas prioridades desse orçamento. Miguel, concorda com esta posição defendida pelo Joaquim de que é preciso da União Europeia, sendo que vemos os partidos, os países, sobretudo os mais a querer recuar no sentido oposto? Eu concordo não só com a opinião expressada pelo Joaquim, como a opinião expressada pelo Sr. Professor, concordo com tudo o que aqui foi referido. Eu penso que são sinais dos tempos, de facto. Estas perspectivas financeiras, o que está em cima da mesa em discussão não é propriamente o orçamento, é, digamos, o bolo para os próximos orçamentos, aquilo que se designa por perspectivas financeiras. E é um bolo muito significativo, embora em percentagem do PIB europeu de facto represente muito pouco, e é desse bolo significativo que depois todos os anos sai uma fatia a que corresponderá ao orçamento anual comunitário. Eu penso que, de facto, como disse no início, são sinais dos tempos. Esta discussão resulta de decisões marcantes e marcadas ao nível europeu. Temos o grupo dos chamados países da coesão, de forma bastante simples, os países mais pobres. Depois temos os países mais ricos que estão a tentar dificultar, digamos, esta transferência de fundos para quem mais necessita. Eu penso que era necessário, de facto, duas grandes mudanças, um aumento do orçamento europeu, e não deixa de ser interessante numa altura em que se fala de maior integração e maior federalismo europeu, depois na discussão do dinheiro, determinado grupo de países queira precisamente reduzir o montante disponível à disposição da União Europeia, e depois também uma nova alocação de fundos para áreas que me parecem muito mais importantes. De facto, Portugal, por exemplo, no caso concreto português, beneficiou muito de fundos europeus ao longo dos últimos anos, mas se analisarmos para onde é que esses fundos foram canalizados, eu diria que se calhar com menos dinheiro, mas melhor alocação, os resultados poderiam ter sido
mais interessantes ao nível do crescimento económico. Canalizámos muito para a infraestrutura, que no momento inicial tinha sido bastante importante, mas se calhar numa parte já mais recente de utilização desses fundos comunitários, teríamos certamente outro tipo de necessidades. E, portanto, eu penso que a Europa precisa destas duas alterações significativas: mais dinheiro à disposição, melhor alocação desse dinheiro. E, portanto, políticas como as que aqui foram referidas, ao nível, nomeadamente, da agricultura, penso que terão de ser repensadas. Ao nível da coesão, infelizmente, ainda há muito trabalho a ser feito nessa matéria e há países e zonas mais pobres a passar por imensas dificuldades e, portanto, é necessário ainda esse trabalho de transferência de fundos ao nível da coesão, mas áreas como a investigação e desenvolvimento, ou áreas como as que agora provavelmente iremos discutir mais à frente no programa, como formas estruturais que alguns países necessitem, no caso concreto português, ao nível da administração pública, a alocação de fundos para a reestruturação das funções do Estado, penso que poderão ser mais importantes para o crescimento de médio e longo prazo de alguns países, nomeadamente de Portugal. Já lá vamos às questões mais portuguesas. Jorge Farinha, este impasse na União Europeia, como falávamos aqui, é sintomático de que a União pode estar a caminhar no sentido oposto ao caminho que é tantas vezes reclamado de uma União mais aprofundada? Bom dia. De facto, assim é. Esta União, de facto, tem sido mais um somatório de interesses nacionais, a não ser em algumas declarações públicas por vezes, do que propriamente uma verdadeira União. E acho que esta cimeira em particular espelha exatamente esse fenómeno, juntamente com o qual se encontra o facto de que a conjuntura hoje em dia está particularmente difícil para os países europeus. Existe uma pressão adicional que tem a ver com o arrefecimento económico, e se havia vários países que estavam a contar com esta cimeira para tentar, a partir daqui, ter um influxo de fundos que pudessem ajudar ao crescimento económico, aliás, o próprio ministro Vítor Gaspar, de alguma maneira, mencionou isso na sua alocução recentemente, porque falou da criação de uma instituição financeira especializada para aplicar fundos comunitários no sentido de traduzir em empréstimos para PMEs. Portanto, havia essa esperança de que esses fundos pudessem ajudar a alguma contenção da quebra económica, mas, de facto, nós temos todos os países sob pressão e isso significa que cada um vai procurar aqui proteger, sobretudo, os seus interesses. E dentro desses países, ninguém se calhar está mais neste momento pressionado do que a própria França, através do presidente François Hollande, que depois de ter sido eleito numa lógica de que temos alternativas à austeridade, temos outras políticas possíveis, no fundo é confrontado com quase uma recessão económica no terceiro trimestre, com um crescimento de apenas 0,2%, é confrontado com uma redução do rating da França. E, portanto, chega a esta cimeira com vontade mais de encontrar aqui medidas que ajudem o crescimento económico, do que propriamente com vontade de contribuir, mas cria aqui, de facto, uma contradição que torna difícil, de facto, um consenso. Não acredito que venha a haver um consenso. Acredito que vai haver aqui uma tentativa de chegar a um ponto de comum de interesses, mas não vamos conseguir ter verdadeiramente aquele orçamento que seria importante ter para um relançamento económico e para apostar nas áreas que verdadeiramente interessam a todos os países, as áreas verdadeiramente estruturais, não é? Portanto, inovação, desenvolvimento sustentado. E, infelizmente, não vejo grande otimismo aí à nossa frente. No caso português, o que é que significa este veto? Uma vez que Portugal está sob a intervenção da Troika, este veto tem um peso maior? Infelizmente, eu acho que Portugal não é muito levado a sério nesse domínio. É preciso ver que Portugal, no fundo, está numa situação muito frágil, portanto, recebe muito mais do que contribui. Não está em grandes condições de fazer grandes exigências. É evidente que no plano político é importante se calhar, ao Primeiro-Ministro mostrar alguma força, mas de facto estou convencido que ao chegar à cimeira a sua força negocial é muito reduzida e, portanto, ele pode falar de veto em termos públicos, mas não acredito que isso venha a ter sérias consequências. Penso que Portugal, de facto, não é muito levado a sério nesse domínio, infelizmente. Então, sendo que Portugal está sobre um programa de ajustamento ao qual tem tentado obedecer e cumprir à risca, como é que agora se encara esta posição
que vai claramente contra a Alemanha e as posições defendidas pelos mais ricos. Deixa-me só dizer que o que está a acontecer relativamente ao orçamento comunitário já era previsível. Portanto, não é uma inovação. Isto é, mesmo relativamente a Portugal, já há 2 quadros comunitários de apoio atrás, previa-se que Portugal ia perder fundos comunitários. E, evidentemente, nós, em termos de coesão e de crescimento económico, não conseguimos nos pôr ao nível, digamos, da média europeia, para nos permitir, digamos, ter uma almofada que nos protege desta redução drástica, digamos, das transferências que vão chegar a Portugal a partir do orçamento comunitário. Agora, como dizia o Joaquim há pouco, a questão é de saber como é que nós vamos utilizar estes fundos. Sejam em maior ou menor volume, como é que vamos os utilizar? Eu acho uma questão de eficiência. Podemos os utilizar para ajudar a equilibrar as contas do Estado. Isto é uma possibilidade. Agora, aí há 2 perguntas. Vamos, evidentemente, ajudar o Estado a equilibrar as suas contas, nomeadamente na redução dos efetivos da função pública e, portanto, permitir um maior equilíbrio orçamental. E aí há quem diga que isto vai contribuir em aumentar as pessoas inativas no mercado, sem por isso contribuir na sua colocação. A outra via é utilizar este dinheiro para criar riqueza, para criar empregos, para contribuir no crescimento económico e alavancar a receita saudável do Estado. Neste momento, é curioso, hoje a comunicação social toda estava a salientar, digamos, a nova proposta como fosse uma proposta definitiva. Eu acho que ainda não está nada a ganho, é apenas uma proposta do Presidente do Conselho Europeu que traz algumas migalhas suplementares para Portugal, mas mesmo assim este crescimento marginal não parece que está garantido. Agora, o que nos resta é saber como é que nós vamos utilizar de uma forma eficaz este dinheiro que virá da União Europeia, que para todos falas entre os 18 e 21 mil milhões de euros de apoio. Este distribuído no tempo, evidentemente, não tem grande peso. Agora, como é que nós vamos utilizar isso? Como é que nós vamos alavancar o nosso crescimento económico? Como é que vamos dar mais confiança aos investidores para virem cá? Como é que vamos aumentar a confiança do consumidor? Como é que vamos, através destas medidas, contribuir na melhoria da receita do Estado, que parece-me que é uma das vias mais seguras para um futuro mais estável. De facto, o que surge até das últimas notícias é que somos mais vistos lá fora que cá dentro. Lá fora há uma sensação que Portugal está a fazer um bom trabalho, um bom aluno, que está a executar à risca o seu plano, digamos, de ajustamento. Internamente, nós que vivemos, digamos, no meio da austeridade, provavelmente não teremos exatamente esta visão. Hoje o país está a perder a sua mão de obra qualificada, a sua elite está a sair. Falou-se recentemente de uma redução de 30% dos depósitos bancários. Isto pode ser interpretado eventualmente numa estratégia diferente dos contribuintes, no sentido de colocarem o seu dinheiro noutros produtos financeiros que sejam mais rentáveis, mas também pode significar que os momentos de dificuldade fazem que haja mais levantamento dos depósitos ou eventualmente até fuga de capitais, portanto, quem sabe. Agora, a situação é relativamente complexa, já era complexa de acordo com o plano da austeridade. Agora vai ficar muito mais difícil, sabendo que nós vamos perder fundos comunitários. Agora, se aplicamos mal estes fundos comunitários, mais difícil vai ser a nossa situação futura. Joaquim, como é que acredita que este veto de Portugal está a ser olhado do lado de fora, do lado externo, uma vez que Portugal aceitou este plano de ajuda? Eu julgo que as 2 questões não acredito que haja aqui uma relação muito direta entre as 2 questões. Quer dizer, embora de facto 2/3 do nosso financiamento da ajuda venha do Fundo de Estabilidade e Equilíbrio Financeiro, custa-me a acreditar que possa haver aqui uma relação direta. E, portanto, a posição portuguesa
parece-me ser semelhante à posição dos outros países que vetaram, que é procurar, com a única arma que os pequenos países têm, que é a necessidade destas decisões serem tomadas por unanimidade, procurar minimizar os aspectos negativos da proposta que foi apresentada, os aspectos negativos para Portugal, e, portanto, eu acho que os outros líderes olham para o nosso veto da mesma forma como olham para o veto de outros países. Portanto, estando a soberania de Portugal mais comprometida nesta altura, não é diferente? Tenho algumas dúvidas, quer dizer, custa-me um bocadinho a acreditar, não sei, poderá ser ingenuidade minha ou poderá ser desconhecimento de como é que funcionam os meandros europeus, mas custa-me um bocadinho a acreditar que algum decisor nacional de um dos outros países, dos outros 26, possa trazer para a mesa da discussão algo do género, bom, Portugal está a vetar, mas Portugal tem 2/3 da sua ajuda externa vinda do Fundo de Estabilidade e Equilíbrio Financeiro. Custa-me um bocadinho porque parece-me que as discussões são completamente diferentes, quer dizer, não são os fundos comunitários que fazem o financiamento da nossa dívida externa. E, portanto, os fundos comunitários têm o objetivo de investir, quer em ativos tangíveis, como nomeadamente infraestruturas, quer em ativos intangíveis, como o conhecimento e eventualmente também apoio à produção. Portanto, parece-me que a discussão não passará muito por aí. Acho que Portugal está a usar um mecanismo que todos os outros países que não concordam com a proposta usam, porque, de facto, a regra de unanimidade, a única defesa que permite a pequenos países é exatamente usar o seu veto. E penso que no final deste processo, quer dizer, também não passa pela cabeça que a União não fique sem proposta de orçamento, penso que no final haverá uma situação de equilíbrio em que todos terão que ceder um bocadinho. Agora, este todos cederem um bocadinho não significa que o produto final seja aquele que nós precisávamos e que o produto final seja um orçamento de qualidade e um orçamento que responda às necessidades da Europa. Já voltamos à conversa, vamos fazer um curto intervalo. Até já.